Salve, salve, amigos do podcast Sul Atletiba. Olá, olá, torcedor atleticano. Sejam todos bem-vindos. Uma ótima quarta-feira para vocês. Estamos chegando com mais um assunto, mais um conteúdo do Atlético aqui no canal. Estou com o Rodrigo Feres. A gente vai falar da sequência do Campeonato Brasileiro com os jogos desta terça-feira, vitória do Juventude em cima do Galo, Criciúma e Fluminense ficaram no empate. Nesta quarta-feira tem o Grêmio entrando em campo com o Cruzeiro. A situação fica um pouco mais preocupada para o Atlético, mas ainda continua dependendo de si, né? Segundo a Universidade Federal de Belo Horizonte, quero até ver aqui daqui a pouco se eles atualizaram, o Atlético tinha apenas 7% de chance de queda. Eu acho que não mudou muito isso, eu vou tentar atualizar aqui no decorrer dessa live, já pedindo para vocês participarem com perguntas, deixando o like no vídeo, lembrando que estamos também nas outras plataformas, né, no Twitter, no TikTok e também no Instagram. Tem um corte lá do Rodrigo detonando o Emerson, né, da live passada, bem bacana. Rodrigo Feres, bom dia, seja bem-vindo. Você ficou preocupado com essa vitória do Juventude? Eu, particularmente, não. Que eu entendo que a briga do Furacão ainda é com quem está na ZR. Red Bull Bragantino e o Criciúma, que empatou, né? Ganhou um pontinho. Ficaria preocupado se no sábado o Criciúma ganhar do Corinthians. Aí a batata assa um pouco mais. Bom dia. Bom dia, Pinduca. Bom dia a todo mundo que tá aqui com a gente. Olha, na verdade, claro, para o Atlético seria melhor, né, a derrota ou até o empate do Juventude, que é o que vinha acontecendo até o fim da partida, né? O Galo conseguiu ontem buscar o 0-2, né? Teve chance para virar o jogo, né? O Galo estava melhor, bem melhor, e o Juventude numa bobeada ali do Atlético Mineiro, num contra-ataque, enfim, acabou achando o terceiro gol com muito mérito, vence, né? E conseguiu, né, dar uma escapada boa, né? O Juventude chegou aos 42 pontos, né? Tem mais 2 jogos apenas no campeonato, fora com o São Paulo, e fecha com o Cruzeiro em Caxias. O empate entre Fluminense e Criciúma, né? Eu acho que foi ok para o Atlético. Eu acho que o pior resultado ali seria a vitória do Criciúma, né? Visto que o Criciúma tem 2 jogos ainda a fazer em casa e fecha fora de casa com o Bragantino, um jogo que promete, viu, Pinduca? Mas, claro, eu concordo contigo, né? Até falei ontem de noite com o nosso grande Hassan, nosso amigo, ele falou, olha, a briga do Atlético é contra o Bragantino e Criciúma, né? Não é contra os outros. Claro, quanto mais, até melhor, mas desde que Bragantino e Criciúma estejam atrás do Atlético, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Então o Atlético, claro, ele joga por mais uma vitória, né, Pinduca, ali ou contra o Fluminense ou contra o Red Bull Bragantino, os 2 jogos na arena, com aquela sinergia, aquela lotação da capacidade máxima do estádio. Claro que se der para resolver contra o Fluminense, Pidoca, melhor, né? Porque eu já falei algumas vezes aqui, o que me preocupa nesse time do Atlético é que o mental desses jogadores é desse tamanho. E é uma diretoria com profissionais despreparados, né? Não sou eu aqui querendo falar isso, mas o torcedor não é bobo. O torcedor tá vendo, Pinduca, o que foi feito no ano inteiro com a diretoria, pela diretoria e com esses profissionais que aí estão, seja jogadores ou as pessoas que trabalham dentro do clube, né? Então o mental do Atlético é muito ridículo, né? Um mental que realmente ruiu, né? A determinado ponto do campeonato. E o que me preocupa é, se não ganhar do Fluminense, ela vai fazer um jogo de matar ou morrer contra o Red Bull Bragantino aqui, né? Claro que o Atlético é melhor do que o Red Bull. O Red Bull é um time horroroso, né? Tá pedindo, fazendo muita força para cair, e eu acho que vai cair, mas é aquela coisa, né, Piduca? Desse Atlético aí, eu particularmente não duvido de nada. Eu estou aqui com a atualização da estatística da Universidade Federal de Belo Horizonte. Deixa eu só ver que aba que eu estou abrindo aqui para a gente compartilhar com vocês. Aumentaram as chances do Atlético cair agora, com os resultados do Juventude e também do Criciúma. Perdi a tela, vou abrir de novo aqui, ó. Universidade Federal de Belo Horizonte. Probabilidade, é o Departamento de Matemática. Eu confio muito nessa turma que já vem desenvolvendo esse trabalho há algum tempo. Então, vai aparecer aqui na telinha aqui o seguinte. Deixa eu ver como é que nós vamos ficar no quadro aqui, ó. Tá certo, ó. Probabilidades de rebaixamento. Cuiabá 100%, Atlético Goianiense 100%. Isso com os jogos desta terça-feira.
Bragantino, 69,9. Criciúma, 66,1. Fluminense, 37,3. Atlético Paranaense subiu de 7 para 9,8. Tem alguns outros sites, como o Infobola, dava na rodada do final de semana o Atlético com 6. Essa universidade aqui de Belo Horizonte dava com 7, agora subiu para 9,8. O Juventude, que tem apenas 2 jogos a cumprir e tem 1 ponto apenas a mais que o Atlético, tem 9% de chance. O Grêmio, que joga hoje, Tem 4 ainda jogos o Grêmio, né? tem 4 jogos. Tem 4 jogos. Vai jogar o jogo do final de semana passado. Tem 6,1, vai jogar Cruzeiro. O Vitória tem 1,4. E deixa eu só confirmar aqui, o Vitória, ele tá com 42 também, né? 42 pontos, né? Só que com 12 vitórias. E olha que curioso, o Atlético Mineiro volta a aparecer aqui com chance de rebaixamento. O que significa esse galo com 0,30? Se o Atlético ganhar domingo do Fluminense, ele passa o Atlético Mineiro, empata em pontos e passa em número de vitórias. E vão restar para Galo e para Furacão 2 jogos. Então o Atlético com 44, ele praticamente elimina. Não, 44 ele. Até porque, veja, Piduca, como você pontuou, né? O Criciúma joga sábado com o Corinthians, né? Lá no Alberto Rios. O Corinthians que vem de 6 vitórias seguidas, né? É o talvez aí um dos melhores times do campeonato, né? No atual momento. Então eu não vejo o Criciúma ganhando. Pode ganhar, claro. É futebol, pode ganhar. Seria terrível para o Mas é em Atlético a casa, vitória hein? do Criciúma. Eu O sei que é em jogo é no. casa, sem dúvida. Eu sei, tô ciente disso, mas seria terrível uma vitória do Criciúma para o Atlético, porque pressionaria ainda mais Atlético e Fluminense, né? Não, o que você precisa entender é o seguinte, Rodrigo. É. A vitória do Criciúma é terrível para o Fluminense. Para o Atlético também não é boa, né? Porque Mas é ele pior encosta para o no Atlético. Fluminense. É pior para o Fluminense, porque coloca o Fluminense na zona de rebaixamento. O Fluminense entraria aqui na Baixada dentro da zona. E o Red Bull, se eu não me engano, nessa rodada, Pega o vai Cruzeiro enfrentar o Cruzeiro. em Bragança. Então é isso, ó. Essas aqui são as chances de Mas, rebaixamento. mas assim, ó, Piduca, como eu tava falando, né, para o torcedor entender, né? Se o Criciúma empatar ou perder, claro, para o Corinthians no sábado e o Atlético venceu o Fluminense, né? O Atlético está praticamente, né? Tá ali, eu diria que tá livre, né? Porque ele chega a 44 pontos e o Fluminense ficaria com 38, é isso? Quanto tem o Fluminense? 39, né? Ainda teria ali um pequeno risco e tal, mas muito, muito difícil, né? Que isso aconteça de fato. A derrota do Palmeiras ontem para o Botafogo, Pinduca, quer dizer, um jogaço do Botafogo, fez 3-0, amassou o Palmeiras ali. Foi excelente para o Atlético nesse aspecto. Por quê? Porque o Palmeiras, na última rodada, ele recebe o Fluminense. E a Eu tendência, acredito, né? eu até fiz uma live no meu canal ontem, tô inclusive com a espuma aqui, agora que eu percebi, ó, do meu canal, eu até fiz uma live e não é nenhum absurdo, Rodrigo, né? Vamos imaginar que o Internacional vença o Flamengo domingo, é de visitante, Flamengo que, em teoria, já está com a vida resolvida. Se o Inter ganhar, né, do Flamengo, Flamengo. E ele recebe vai Botafogo na outra, né? recebe o Botafogo e ele mata o Botafogo, eles vão para uma última rodada com os 3 podendo ser campeão. Verdade. Então, assim, de fato, sem dúvida. E mesmo que o Inter não vença o Flamengo, né? E empate ou perca e tal, eu acho que o Inter ele é o melhor time do segundo turno, né? Tá 15, 16 jogos invicto aí. E não vai ser parada fácil pro Botafogo, né? O Botafogo pode ser campeão na próxima rodada, né? Depende ali de ganhar o jogo, né? E o Palmeiras não ganhar do Cruzeiro fora. É um jogo difícil pro Palmeiras. Mas eu não vejo o Botafogo ganhando, né? Claro que vai depender muito da questão da Libertadores também, né, Pinduco, do astral do pessoal do Botafogo, mas não vai ser fácil o Botafogo ganhar do Inter. Eu acredito que até a última rodada, né, teria jogo, teria disputa. Por mais que o Botafogo possa estar em primeiro, o Palmeiras vai querer fazer a parte dele no Allianz Parque, dependendo do tropeço do Botafogo para ser campeão na última rodada. E aí o Fluminense sofre, né?
O Atlético não tem absolutamente nada com isso. O Fluminense foi incompetente ontem, deveria ter ganho do Criciúma, não ganhou, aliás, quase perdeu, né, Piduca? Teve um lance inacreditável ali, 2 bolas na trava, a defesa queima-roupa do Fábio ali. E tá super pressionado, né? Vai depender também muito desse jogo de sábado, né? Do Criciúma, que pode pressionar ainda mais o Fluminense, e, claro, por esse próprio Atlético. O Atlético ele tem que saber jogar esse tipo de jogo, Piduca. O Fluminense é um time técnico, tem jogadores experientes, tem, mas não tá na situação que tá à toa, né? Não tá na situação que tá à toa, perdeu muito tempo com o Fernando Diniz, o Mano deu uma maquiada, é um time o mais velho do campeonato, então isso ele tem um peso, tem um goleiro de 44 anos, tem um zagueiro de 40 anos, que é o Thiago Silva, e vários outros veteranos aí, né, que já passou o tempo desses jogadores. Então o Atlético ele tem que, com essa sinergia com a torcida, fazer a parte dele. Ele não pode querer deixar para decidir com o Bragantino, Pidu, porque aí tem o perigo, né? Tem o perigo porque não tem margem para erro. Se o Atlético empata ou não ganha, ou perde para o Bragantino, né, se tropeçar com o Fluminense, aí, amigo, aí tá pedindo também para ser rebaixado, né? Essa é a realidade. Exatamente, exatamente. Eu quero saber de você que está nos acompanhando aqui. Já coloque nos comentários, participe com a gente com a sua opinião. Eu particularmente, Rodrigo, eu entendo a preocupação, mas eu acho que o Atlético, né, não vai cair, né, vai fazer o serviço dentro de casa. Acreditava, antes dos resultados dessa rodada, que o número 42 pontos poderia salvar, mas eu acho que o 43 já vai ser suficiente. Acho que 43 vai colocar o Atlético fora do rebaixamento e vou além. Acho que o Atlético tem que pensar em Sul-Americana. Tem que pensar em garantir sair da zona. Por exemplo, nesse momento o Atlético não ganha vaga nenhuma, né? Se eu não Não, me ele engano. ganha porque ele, Atlético Mineiro e Botafogo vai liberar uma vaga, né? Depois de decidir a Libertadores, né? Que os dois estão na Independente. zona. Independente, que um tá na zona de Libertadores, que é o Botafogo, e o outro tá na zona de Sul-Americana, que é o Galo. Entendeu? Então, se o Botafogo ganha, abre mais uma vaga para Libertadores, dentro do brasileiro, e abre consequência na Sul-Americana. E se o Galo ganha, ele abre mais uma vaga para a Sul-Americana. Então, até o 14º entraria, né? Que é a posição do Atlético hoje, lembrando que ele tem um jogo a menos que o Juventude, né, Pedro? Exato. O Atlético ainda tem 3 jogos, Juventude tem apenas mais 2 jogos, e a diferença hoje de pontuação é apenas 1 ponto. Eu Então, diria, fácil. viu, Né? Piduca? Se for para chutar aqui, tá? Eu diria que caem esses que estão na zona nesse momento, né? Bragantino, Criciúma, os dois já caíram, né? Rodaram também o começo dessa rodada aí e o fechamento, né? Hoje com o jogo do Grêmio e Cruzeiro. Lá em Minas, o Cuiabá também foi rebaixado matematicamente. Por que eu penso isso? Porque, primeiro, o Bragantino, ele não ganha, acho que há 11 ou 12 jogos, tá? Então é muita coisa, é uma pressão muito grande. O Atlético passou por algo similar, né, Piduca? Recentemente aí, tava não sei quantos mil jogos sem ganhar, acho que 11 também, né? 10, 11 jogos ganhou do Cruzeiro, né? Naquele jogo na Arena, no primeiro jogo do Pacto. É, e o Bragantino ele tem jogos difíceis, né? Você vai pegar o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, claro, vai depender um pouco do jogo de hoje do Cruzeiro, mas o Cruzeiro ele precisa dar uma resposta, né, Piduca? Ele perdeu a Sul-Americana ali de maneira até vexatória por aquele início de jogo, para o Racing, né? E o investimento muito alto no Cruzeiro. Então o Cruzeiro ele espera participar da próxima Libertadores da América, né? E o Corinthians já encostou ali. Então ele precisa, vai vencer hoje. E se ele vai jogar com o Bragantino lá em Bragança. Você vê o Bragantino ganhando? Eu não vejo. Pode ganhar? Pode. O Juventude ganhou ontem, né? Mas é um jogo difícil. Aí o Bragantino joga com o Atlético aqui, que pode ser o jogo do rebaixamento deles, né? E o Atlético não tem nada com isso. O Atlético tem que ganhar do Fluminense e tem que ir para cima do Bragantino, né? Na minha opinião, é isso. O Atlético não pode dar sopa pro azar. Esse jogo com o Fluminense tem um componente muito difícil, mental, também de arbitragem. Todo mundo lembra aqui, não estou fazendo acusação, mas isso aí está no famoso dito popular, né, Pedro? Que foi feito naquele campeonato 2013, né? Com a portuguesa lá, quando o Fluminense cairia, os caras encontraram lá o regime, fizeram o cara, enfim, aquela. O torcedor sabe, né? Então não pode dar sopa pro azar. É um jogo difícil sim. O Atlético, lembrando que se ele perde do Fluminense, ele é ultrapassado pelo próprio Fluminense e fica na porta da zona, Piduca. Então, imagina o que não seria esse jogo. O Braga Atlético tem que levar a sério, né? Você considera o empate um mau resultado contra o Fluminense? Mal não é, né? Mas não é o ideal porque ele não sai ainda da situação, né? Tem que ganhar para escapar.
O empate, Rodrigo, ele deixaria o torcedor aflito para o jogo contra o Bragantino, porém, diante da situação do Fluminense, ele não é um mau resultado. Porque vamos imaginar o seguinte: tudo passa pelo jogo do. Vamos imaginar que o Criciúma empatou sábado. Tá. Deixa eu pegar a tabela aqui. O Criciúma segurou o Corinthians, ele foi a 39, ele Não passa o continua na Fluminense, ZR, né? não passa. O Atlético tem 41. E repito, a briga do Atlético nesse momento é exclusivamente com Criciúma e Red Bull. Então vamos imaginar que o Criciúma empatou. O Criciúma iria a 36 jogos, né, Uhum. com 39 pontos. O Fluminense joga com o Atlético, empata. O Atlético iria a 42 com os mesmos 36 jogos do Bragantino, do Criciúma. E o Fluminense iria para 40, faltando 2 jogos também, sendo que o último é com o Palmeiras. E o Bragantino joga no mesmo horário do Atlético, né? Exato. E o Atlético teria Perfeito. mais um confronto direto contra o Red Bull Bragantino. Em casa, né? A sorte do Atlético Em, é esse, é em casa. em Joga o casa. Fluminense e Bragantino. Imagina se fosse o revés, Pinduca. Jogar lá no Maracanã e jogar em Bragança na sequência. Complicado. Agora, sendo maquiavélico aqui, o que eu acho que pode acontecer? O Criciúma ganha do Corinthians. Veja só, não venha olhar que torto aqui, mas o Criciúma iria a 41. Não passa o O Atlético nos Atlético, critérios, né? o Atlético não passa o Atlético nos critérios, porque o Atlético tem 11 vitórias. O Atlético ganharia do Fluminense, iria a 44, passaria o Galo e o Fluminense entraria na zona de rebaixamento. Ele já entra antes do jogo, né? Se o Criciúma ganhar, ele já entra no jogo na zona, né? E Na daí para o verdade, Fluminense, meu amigo, vai sobrar um jogo com o Cuiabá em casa e o jogo contra o Palmeiras. assim, o Fluminense, ele contava, a gente falou isso aqui depois da live do empate contra o Bahia, né? E aliás, né, eu revi os lances, tá, Pituca, no dia seguinte, um pouco mais de cabeça fria, assim, foi um amasso completo o Bahia, né? O Atlético realmente tem que levantar o jogador que ficou pé da vida, e eu fui um deles, né? Tomando mais um gol no 47 segundos tempo, de escanteio, aquela coisa, aquele filme terror, né? Que o torcedor está acostumado nesse ano patético, 2024, para o Atlético. Tem que levantar a mão pro céu, que conseguiu esse um ponto. E pode ser importante, né? Porque era para ter perdido o jogo, Piduca. Foi amassado, uma tática ridícula do Lúcio, mas também aí é, na minha opinião, mais culpa da deficiência técnica do elenco, né? Porque você não tem o que fazer, né? Mas enfim, águas passadas, né? Então eu acredito que o Fluminense, Piduca, ele tá com quantos pontos nesse momento? 39, né? O que o Fluminense conta, na minha opinião? Ele conta com, no mínimo, né? Um empate contra o Atlético, tá? Para chegar a 40 e ganhar do Cuiabá 43 e aí talvez escapar pelo número de vitórias também, né? Talvez ele escape com 43, porque como o Atlético está pensando que os adversários dele é a Bragantino e Criciúma, o Fluminense também sabe que os adversários dele é Bragantino e Criciúma, né? Claro que se pudesse, o Atlético der brecha, se bobear, se jogar mal, se não sei o quê, o Fluminense vai tentar ganhar o jogo, né? Mas o empate, o Fluminense acho que se dá feliz para ganhar do Cuiabá, e aí ele não quer decidir de jeito nenhum contra o Palmeiras lá, Piduco. Se o Palmeiras precisar ganhar para confirmar um título ou para tentar ainda brigar pelo título, o Fluminense está morto, amigo. Não é verdade? Olha, Imagina Rodrigo, esse cenário para o Fluminense. ó, eu vou fazer uma profecia, né? Profecia, não é? Profecia. Uhum. Fazer uma profecia. O Fluminense será rebaixado com 42 pontos. O Fluminense vai à segunda divisão com 42 pontos. O Criciúma não será rebaixado. O Criciúma vai aprontar em cima de Corinthians e em cima de Flamengo, que não sei não se não vai fazer um corpo mole ali para afundar o Ah, Fluminense. É, Ó, o Corinthians eu acho difícil, tá? Que o Criciúma ganha por causa do embalo do Corinthians, e o Corinthians está disputando a vaga com a Libertadores. O Flamengo não disputa mais nada. agora anote o seguinte: o Red Bull Bragantino vai chegar na última rodada rebaixado contra o próprio Criciúma. Não ganha do Cruzeiro e perde pro Atlético, na tua concepção. Chega rebaixado. Chega rebaixado. E o Atlético vai sobrar ponto. O Atlético, eu acho.
E detalhe, o Atlético ganhando esses 2 jogos em Curitiba, ele vai somar 13 de 15 possíveis, dos últimos 15. Verdade. É lógico que pode ser um devaneio aqui, pode ser que você esteja assistindo em um outro horário, as coisas não deram certo, mas eu acho que é plausível isso. É, Não vejo como absurdo o Atlético ganhar os 2 jogos na Baixada contra Fluminense e Red Bull. Não vejo como absurdo o Criciúma ganhar do Corinthians, hein? mas absurdo não será, Pidu, principalmente as vitórias do Atlético. Só que o torcedor pode estar esperando aí aquele nervosismo padrão, roer unha, figa e tal, porque vai ser nervoso, né? Contra o Fluminense, principalmente contra o Fluminense. Se o Atlético, vamos falar português claro aqui para o torcedor atleticano que está preocupado, né? A situação ainda é muito boa e favorável para o Atlético, como o Piduca mostrou agora há pouco. 9,8% de chance de cair, né? Tem tudo para escapar, porque ele precisa de uma vitória em 3 jogos, Piduca. E tem 2 jogos em casa, e o último jogo, numa pior das hipóteses, claro, que o torcedor quer, né? Deus o livre, né? Fazer o nome do pai ali, não quer chegar numa última rodada tendo que ganhar do Galo lá. Pode ser um Galo já, Piduca. Campeão da Libertadores, de férias, comissão cumprida, ou um Galo pressionado, mas o Galo não vai ter mais chance. Na atual tabela, como você falou, se o Atlético ganha do Fluminense, ele passa o Galo. O Galo não vai classificar para a Libertadores no Brasileiro, via Brasileiro. A única chance dele é ganhar o jogo sábado contra o Botafogo. Né? Claro que se o Galo perder. Pro Atlético Paranaense é melhor que o Galo ganhe a Libertadores, Piduca. Pra estar de férias, tranquilo, já tá na outra, missão cumprida, zero pressão. Se ele perder, é ruim. Mas o Atlético, assim, mesmo assim, ele vai ter mais um jogo com o Galo, vamos dizer dessa maneira, né? Fora de casa, sem torcida, muito provavelmente, né? Vai ter acho que o julgamento hoje, mas pode pegar mais jogos, pode pegar 8, 10 jogos e tal. Então o Atlético ele tá com a faca e o queijo na mão, Piduca. É uma vitória em 3 jogos contra 2 adversários diretos em casa e muito provavelmente um que não quer nada com nada no último jogo fora. Se o Atlético conseguir a façanha de mesmo assim, Piduca, ser pior que Bragantino e Criciúma nesse momento e for rebaixado, aí vai merecer, né? Vai coroar tudo que essa diretoria preparou para o ano do centenário do clube. E eu gosto de fazer sempre uma alusão com aquelas campanhas políticas, né? O gráfico do Atlético ele está subindo, né? Se a gente pegar os últimos jogos, ele está num momento positivo. Se da mesma forma que o Botafogo entrou aí num espiral nos últimos 5 jogos, que permitiu o Palmeiras voltar a sonhar com o título, o Botafogo se recupera com essa vitória de terça-feira, chega para as últimas 2 rodadas como favorito, né? Apesar de ter jogos difíceis, né? Ele tem Contra a 3 Inter, pontos na frente, né? Bastante, né? Nesse momento. né? Faltando 6, né? Exato, é muita coisa. Faltando 6. É bizarro, mas é jogos difíceis. E a questão também, Rodrigo, aqui já mudando um pouco da esfera, não sei não se o Botafogo não ganha também a Libertadores, hein? Eu acho Que que o jogo a de ontem deu uma vitória moral muito dessa grande. a vitória dessa terça-feira, ela é uma vitória contundente, Emblemática, né? De fato, eu né? acho que o Botafogo. Na verdade, assim, sinceramente, né, gente? Alguém tem que ganhar, né? O brasileiro e alguém tem que ganhar a Libertadores da América, né? São 2 times brasileiros, claro, por óbvio, né? No brasileiro disputando o título, e na Libertadores chegaram 2 brasileiros também, como vem acontecendo, né? Uma supremacia aí dos times brasileiros nos últimos anos, né? Eu acho que assim, né? O torcedor não gosta, do Atlético, principalmente não gosta da questão do Botafogo ganhar, porque tem aquela coisa do Botafogo ser menor que o Atlético, né, Piduca? Ali de Botafogo, né, tem lá um título brasileiro roubado, né, com gol impedidaço do Túlio, né, e só, né, uma Comebol, aí vive lá de Garrincha, de Didi, de Zagallo na década de 50 e 60, né. Mas assim, gente, o Botafogo, né, através da sua SAF, ele investiu no futebol, Piduca, né? Eu tô torcendo pro Galo, até porque eu acabei de falar aqui que pro Atlético Paranaense é melhor que o Galo vença, tá? E o brasileiro, por mim, tanto faz como tanto fez, né? Mas o Botafogo investiu 350 milhões, Pinduca. Ele investiu no futebol, coisa que essa diretoria ridícula, arrogante, patética, incompetente do Atlético não fez e provavelmente nunca fará, né? Então é lamentável, essa é a diferença. Nenhum torcedor do Atlético exige, Pinduca, né? Que, na temporada passada o Atlético teve 400 milhões de reais de lucro, vamos pegar e vamos torrar esse dinheiro enquanto. Não,
Ninguém exige isso, mas, pô, você pode ser mais assertivo, você pode ser mais competente, você pode elevar seu teto salarial, você pode e deve investir mais e tem que entender que a janela de meio de ano é uma janela pontual para correção de rota, né? E para algumas reforços pontuais, caso você esteja numa briga em alguma competição. E o Atlético não quer nada com nada, né? Então essa diretoria ela tem que ser expurgada do clube o quanto antes, Piduca. O que foi feito esse ano, independentemente se o Atlético conseguir escapar do rebaixamento, e a gente, pelo que a gente vem conversando aqui, claro, eu acredito que não vai cair, né? Mas não pode se esquecer de maneira alguma. O torcedor que tá aí, lembre-se, pega a nota, tira um print, cola na parede aqui, né? Para daqui a 2 anos, quando tiver eleição no fim do ano, tirar essa corja de lá, né? Só que eu acho, viu, Piduca, que o Petralha vai mexer os pauzinhos para deixar tudo bem arrumadinho na questão da SAF e seguir aí comandando o clube de alguma maneira, viu? Lamentavelmente. Olha, enquanto você falava, eu assisti aqui um vídeo e recomendo que vocês procurem no YouTube, que é o Plantão do Paulinho. O Plantão do Paulinho é um canal já bastante antigo que trabalha com projeção, tanto para rebaixamento como para título. Como é que é feita essa projeção? Ele pega a média de pontos dos últimos jogos e projeta baseado nessa possibilidade, nesse rendimento. Para se ter uma ideia, o Criciúma, ele pode atingir a máxima pontuação do Criciúma que ele pode atingir seria 47 pontos. Só confere comigo se é isso mesmo, Isso, Rodrigo. isso. 3 jogos tem 38, né? 38 mais 9, 47. O Bragantino, 46. Essa seria, a gente está falando desses dois times que são os times que estão na ZR. Só que para ele atingir esse handicap, vamos dizer assim, 47, 46 pontos, ele teria que melhorar a sua média de pontos dos últimos jogos. Atualmente, a média do Criciúma é 36%. O que significa isso? uma vitória Que em 3 jogos, vamos dizer, que vai acontecer. se ele mantiver esse 36%, ele vai chegar a 42 pontos. Então, a projeção é que o Criciúma faça isso. E Chega a sabe o que, 42 pontos. sabe o que, Pedro? Só antes de você complementar, o pessoal chega e fala: ah, mas o Criciúma precisa, vai estar mobilizado. Mas o Corinthians também precisa, Pedro. Na última rodada, talvez o Bragantino também precise. Então, todo mundo precisa, amigo. Então, e dentro dessa filosofia que o plantão do Paulinho usa, o Criciúma atingiria 42. E para o Atlético, bastaria um ponto para ele escapar. Entendeu? O Atlético precisaria de um ponto para atingir 42, aí ele superaria o Criciúma no número de vitórias, né, e estaria livre com 42. O Fluminense, nessa projeção, precisaria de mais 3 pontos. O Grêmio, de mais 2. E o Bragantino a gente nem usa aqui, porque o Bragantino ficaria atrás, né? O Então ele Bragantino é 2 não. vitórias, né? Que eles vão jogar todas as fichas de jogo contra o Cruzeiro e contra o Criciúma na última rodada, né? Claro, contra o Atlético, novamente, não vão vir aqui para perder e tal, mas eles sabem que é difícil contabilizar alguma coisa. O Bragantino com 2 vitórias vai a 43, né? Ele tem 37, né? Então, mas o que significa isso? Como é que você destrói esses números e essa projeção? Você aumentando o seu rendimento. Então, se faltam quantos jogos para o Criciúma? 3. 3 jogos. Se o Criciúma ganhar as 3, ele vai atingir um handicap de 100%. Ganhou os 3. Aí ele está livre. Só que na projeção eles não trabalham com isso, trabalham com a média. Você está entendendo? Talvez um deles, Piduca, possa vir a surpreender, como você falou, vai que o Criciúma ganha do O Corinthians, do Atlético, Flamengo, ou o próprio o, Atlético, claro, exatamente. o Atlético já surpreendeu, porque se a gente É. falasse há 3 rodadas atrás, o rendimento do Atlético não era. Me ajuda na matemática aí. Se o Atlético fez 7 pontos de 9, ele tem um rendimento aí do quê? De 66%? Ah, acho que é por aí, cara. Não, mais, né? 6 e 9 daria 66, né? Acho que 70 Então, e poucos por cento, né? Deixa eu ver aqui. então o Atlético superou o seu rendimento. Acho que é 66 mesmo. Ah, não, desculpa, eu botei 6 e 9, ele fez 7, né? Tá. 7 de 9. 77%. 77%. Ou seja, para o Atlético sair da degola, ele teve que aumentar o seu rendimento.
E na verdade o Atlético ele vinha, como a gente conversou agora há pouco, de 11, né? Acho que 11 jogos sem ganhar. Aí ele começa uma reação, que foi quando começou a questão do pacto. Ele ganha do Cruzeiro, né? Aí ele perde do Vitória de maneira inexplicável, e perde do São Paulo fora também, no fim de lance de jogo, 44 segundos tempo e tal. E aí fica aquela coisa, aquela dúvida do torcedor, e também a matemática joga o Atlético para baixo de novo, né? Porque ele ficou 11 jogos sem ganhar, ganhou, perdeu 2 jogos. Aí ele vence 2 jogos, né? E vamos dizer que contra o Galo, Piduca, era pouco torcedor que contava com aqueles 3 pontos. Vamos lembrar aqui, Galo veio com o Hulk, com o Scarpa, com o batalhão de choque todo, e depois entrou no segundo tempo o Paulinho ainda. O Atlético ganhou o jogo. Confirmou o favoritismo contra o Atlético Goianiense. Ele não perde do Bahia, independentemente do futebol jogado, que foi um futebol patético, né? E esse é o Atlético 2024. Eu acho que nesse momento que o ano está acabando, o torcedor não vê a hora disso acontecer, Piduca, claro, escapando do rebaixamento. O ano que vem tem que ser feita uma limpa completa no clube. A gente já falou sobre isso. Mas nesse momento o desempenho pouco importa, Piduca. O que importa é somar pontos e escapar logo desse pesadelo. Tem tanta gente participando aqui, Rodrigo, a gente nem olhou as mensagens aqui. Eu peço desculpa, mas infelizmente o Rodrigo tem uma reunião. Hoje a gente tinha combinado só meia hora para fazer esse bate-papo, acabou excedendo, mas espero que vocês tenham gostado. Coloque aqui agora nos comentários fixado o que você acha dessa resenha que a gente teve aqui, o número mágico, como é que vai ser. Eu, particularmente, acho que o Atlético tá tranquilo. É incaível. O Atlético é incaível, né? Eu, eu acho que não vai cair, né? Tem tudo para escapar. Obrigado, Rodrigo. A gente volta então no nosso pós-jogo de domingo, hein? Domingo, vamos fazer ele tarde, porque eu acho que eu estarei na Arena da Baixada. Não sei se a lazer ou a trabalho, mas estarei na Arena da Baixada, isso é certo. E aí a nossa live fica um pouco mais tarde, mas provavelmente uma live para encerrar praticamente a temporada. O Atlético joga na quarta daí, né? O jogo com o Red Bull, Isso, na exatamente. quarta. Então é isso. Daí no outro final de semana, provavelmente estarei em Florianópolis. Daí, o encerramento do Brasileirão vai ficar para você e para o Napo. Ou nós vamos colocar o Guilherme Maneira no circuito. Tá certo? Valeu, Piduca. Obrigado, um abraço. Valeu, ótima quarta para vocês. Este é o Podcast Sul. Até mais.